Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar a fundo, literalmente, na ciência que se esconde por detrás de algo que achamos que conhecemos bem. É a água de uma piscina. E acreditem, depois disto, nunca mais vão olhar para aquele azul cristalino da mesma maneira. Para começar, vamos já abanar as estruturas com esta frase. Esta é a regra de ouro, o princípio número 1 de qualquer profissional da área. E porquê? Porque a ideia de que é só deitar mais um bocado de cloro é, na verdade, a causa da maior parte dos problemas. Então, se não é simplesmente atirar produtos para dentro d'água, como é que se faz? Bem, faz com um método. Um profissional não adivinha, segue um processo rigoroso. Primeiro, analisa a água. Depois, interpreta o que aqueles números querem dizer. E mas só mesmo no fim, é que avança para uma correção. E essa correção é precisa, é controlada. É a diferença entre fazer ciência e, pronto, mandar um palpite. Ora bem, o que é que nos espera? Vamos começar por desmontar o grande mito do tratamento de piscinas. Depois, vamos perceber o que é o fundamental triângulo do equilíbrio. A seguir, vou revelar-vos um paradoxo sobre o cloro que vai surpreender muita gente. Vamos também expor os verdadeiros vilões escondidos na água e, para terminar em grande, vamos ver qual é a sequência exata que um profissional segue para ter uma água simplesmente perfeita. Vamos lá então à primeira secção, o mito do tratamento. A pergunta é: porquê é que aquela mentalidade de deita mais um bocado não só não funciona, como muitas vezes acaba por piorar e muito a situação? É que uma água equilibrada é muito mais do que uma água com bom aspecto. É uma água que, antes de mais, garante o conforto de quem lá mergulha. É uma água que permite que o desinfetante, o cloro, por exemplo, consiga mesmo fazer o seu trabalho. Garante também a proteção de todo o investimento feito em bombas, filtros e por aí fora. E o mais irónico disto tudo, no fim de contas, leva a um consumo muito menor de produtos químicos. E agora entramos no coração de toda esta conversa. O triângulo do equilíbrio. Toda a saúde da água de uma piscina depende destes três pilares, que estão ligados entre si e que têm de viver em harmonia. E aqui os temos: o pH, a alcalinidade e a dureza cálcica. O mais importante a reter aqui é que isto é um sistema. Funciona como um banco de três pernas. Se mexermos num, os outros dois vão sentir. É completamente impossível gerir um deles de forma isolada e esperar que o resto fique bem. Vamos olhar para a alcalinidade. A melhor forma de pensar nela é como se fosse o travão de mão do pH. Se a alcalinidade estiver baixa, o pH anda aos saltos completamente descontrolado. Basta chover um bocadinho ou juntar-se um produto e o pH dispara para cima e para baixo. É o tal efeito ping-pong. A alcalinidade, no fundo, ancora o pH e dá-lhe a estabilidade de que ele precisa. Secção número 3. E esta é ótima. O paradoxo do pH e do cloro. Vamos olhar para o parâmetro que toda a gente conhece, o pH, e para a relação incrível e, acima de tudo, contra-intuitiva que ele tem com o cloro. O pH ideal para uma piscina ali entre 7.2 e 7.4 não foi um número escolhido ao acaso, sabem? É que ele corresponde quase na perfeição ao pH da nossa própria lágrima. É exatamente por isso que uma água bem equilibrada não faz arder os olhos. É simples assim. E agora, preparem-se para o momento da revelação. Olhem bem para este gráfico. É aqui que o paradoxo se torna óbvio. Com um pH ideal de 7.2, quase 70% do cloro está ativo, a trabalhar. Mas reparem o que acontece se o pH subir para 8.0. A eficácia do cloro cai a pico para cerca de 20%. Ou seja, podemos ter a piscina cheia de cloro, mas mais de 3/4 desse cloro está simplesmente a dormir. Está lá, mas não está a fazer absolutamente nada. Esta frase resume tudo na perfeição. Medir o cloro e achar que está tudo bem é ver só metade do filme. Se o pH no sítio certo, esses valores de cloro podem ser uma completa ilusão de segurança. Muito bem, vamos para a quarta secção, os inimigos ocultos da água. Porque a história não acaba no triângulo. Mesmo com tudo aparentemente equilibrado, há outros fatores que podem, de um momento para o outro, estragar tudo. O primeiro destes inimigos, ou talvez falso amigo, é o ácido cianúrico. A melhor maneira de eu perceber é pensar nele como o protetor solar do cloro. Numa piscina exterior, o sol é implacável. Sem este protetor, os raios UV podem queimar quase todo o cloro livre em poucas horas. Mas, como em tanta coisa na vida, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. O excesso de uma coisa boa pode ser um problema gigante. E quando o nível de ácido cianúrico passa ali a barreira das 100 partes por milhão, Acontece uma coisa chamada bloqueio do cloro. Basicamente, o protetor solar fica tão forte, tão excessivo, que em vez de proteger o cloro, ele algema-o, impede-o de atuar. E o resultado? A piscina pode ficar verde, turva, mesmo que as análises mostrem níveis de cloro altíssimos.
E agora atenção, porque este é talvez o ponto mais chocante. Este problema não tem uma solução química. Não há um produto que se possa deitar na água para o resolver. O ácido cianúrico não desaparece, não evapora. A única maneira de o reduzir é diluindo-o. Isso significa esvaziar uma parte da piscina e encher com água nova. Vamos ao outro cenário, um clássico bem frustrante. A água está com um ar esquisito, junta-se cloro para a desinfetar e de repente fica verde garrafa ou castanha. Fica pior do que estava. O que é que se passou aqui? O culpado, muitas vezes, não é aquele que se pensa. Para descobrir o que se passa, os profissionais têm um truque de campo que é absolutamente genial pela sua simplicidade. O teste do balde. É um método rápido e super eficaz para se ter um diagnóstico quase imediato da verdadeira causa do problema. E o resultado não podia ser mais claro. Se, depois de adicionar cloro, a água no balde ficar límpida, então o problema eram algas. Simples. Mas, se a cor piorar, se ficar ainda mais verde ou castanha, o problema não tem nada a ver com algas. O problema são metais, como o ferro ou cobre, que estão dissolvidos na água e que oxidaram com o cloro. E com isto chegamos à última secção, a sequência do profissional. Já vimos o que fazer, mas agora vamos ver como. E a ordem pela qual se fazem as correções não é só importante, é absolutamente fundamental. Portanto, a sequência correta é sempre esta. Começa-se pela alcalinidade. Sempre. Porquê? Porque, como já vimos, é ela que serve de fundação para o pH. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado, pois não? Primeiro, estabilizam-se as fundações, a alcalinidade. Depois, levantam-se as paredes, o pH. E só quando a estrutura está sólida é que se pode tratar da desinfecção. O cloro é sempre a última coisa a ajustar. E assim fechamos o círculo. Voltamos à ideia inicial. Esta frase diz tudo. A passagem de amador para profissional acontece no momento em que se deixa de pensar em que produto vou adicionar e se começa a pensar que critério técnico vou aplicar. É medir, é interpretar e só depois corrigir com base em conhecimento. E para terminar, deixo esta pergunta no ar. Da próxima vez que estiverem à beira de uma piscina, o desafio é outro. Não é só ver se a água está transparente. É pensar, será que ela está mesmo equilibrada? Será que está saudável? A resposta, como vimos hoje, está na ciência invisível que acontece em cada gota d'água.